Capítulo 3. O quarto ficou em silêncio quando Jesus se encaminhou para o lado da cama da sogra de Pedro. Ninguém disse uma palavra enquanto ele a tomava pela mão. O efeito foi impressionante. No momento em que Jesus tocou a mão da enferma, ela se levantou de imediato. Muito obrigada, disse ela, agradecida ao mesmo tempo em que uma lágrima corria pelo seu rosto. Tabita achou que ela se sentia um pouco constrangida. Não sei o que me deu ultimamente, a casa cheia de visitas e tudo o que eu quero é ficar deitada dormindo o dia inteiro. Depois disso, ela correu até a cozinha para ver como podia ajudar. Os poucos que haviam estado no quarto testemunhado o milagre vibraram. Hosana ao filho de Davi. Bradaram João e Tiago. Pedro até começou a cantar um hino de ação de graças. A reação jubilosa foi contagiante, e não demorou para que todos estivessem entoando o bem conhecido salmo. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor. Além de auxiliar na cozinha, Tabita havia sido solicitada a ajudar a servir os convidados, mas com toda a emoção de ver Jesus curar a sogra de Pedro, ela se esqueceu da tarefa. Depressa, Tabita, disse Zeruia bruscamente depois de encontrá-la ao ouvir as vozes entusiasmadas. Ande, você sabe fazer coisas melhor do que deixar as visitas esperando. Tabita apressou-se, obediente com duas outras garotas. Alguns podiam descansar e relaxar durante um almoço de sábado, mas não as meninas presentes. A sala estava cheia de pessoas importantes. A primeira tarefa que Tabita precisou realizar foi lavar os pés deles numa bacia de água. A bacia de argila era pesada, mas Tabita acostumara-se a carregar água dos poços da cidade e mal notou o peso. A mãe de Tabita decidiu ajudar também, embora raramente fizesse essas atividades em casa. Em virtude de todas as servas que tinha à sua volta para realizar o trabalho, Zeruia podia ter levado suas criadas para ajudar, mas queria deixar um bom exemplo para Tabita, aprender a servir os outros. Só porque seu pai é rico, você não precisa crescer preguiçosa, dissera ela mais vezes do que Tabita se daria ao trabalho de se lembrar. Tabita, na verdade, não se importava de lavar os pés dos homens, mas se sentia incomodada ao pensar em sua mãe. Zeruia vestia uma linda túnica vermelha, como era próprio da esposa de um homem importante. Também usava um largo cinto branco, bordado com fios de ouro, e um turbante que cobria a cabeça e sustentava uma longa peça de linho fino branco. O linho branco servia de véu, cobrindo-lhe o topo da cabeça. Descia em forma de cascata pelos ombros, mas não sobre o rosto. Segundo, era considerado apropriado para mulheres judias na presença de homens que não eram da família. Quando todos os convidados estavam com os pés banhados em água fresca, foi levado o alimento. Não era uma farta refeição, porque a lei judaica proibia extravagâncias no dia de sábado. Apenas grão de bico e lentilhas, tudo misturado numa espécie de caldo de legumes, servido com o pão. Havia também peixe grelhado, frio, para ser mergulhado num molho feito de homus. Não se permitia fazer nenhum preparativo árduo para as refeições durante as horas do sábado. Todo o alimento deveria ser preparado antes do pôr do sol da sexta-feira, e isso significava que a refeição seria simples. Era o que a lei de Moisés pedia. Tabita pegou uma bandeja contendo mais pão e peixe e passava entre os homens, que se sentavam ao longo das paredes. Embora as mulheres e meninas não pudessem comer com os homens, os garotos de 12 anos para cima tinham essa permissão. Numa ida ao átrio para servir, ela percebeu com o canto do olho vários meninos que a observavam e riam. Isso a deixou nervosa. O que eles pensam que são? Ela sabia que a maior parte dos garotos vinha de famílias pobres. Eram filhos de pescadores ou mercadores. Ali estava Joel, um rapazinho alto para sua idade, o qual parecia ser o líder do grupo. Ele tinha olhos escuros e uma aparência descontraída. Bunny, outro garoto sentado ao lado dele, era um pouco mais baixo e tinha um cabelo preto. Ele sorria bastante e parecia ser a vida da festa. Tabita decidiu que pouco lhe importava o que os meninos fizessem ou pensassem. No que lhe dizia respeito, eles eram do tipo João Ninguém. Eis a questão importante. Eles realmente compreendiam quem ela era? A casa dela era a mais bonita da cidade. Para dizer a verdade, a residência era tão grande que mais parecia um palacete. Suas 5 edificações de calcário
com cúpulas vermelhas de vários tamanhos, dominavam a parte mais alta de Cafarnaum. As paredes de um branco resplandecente podiam ser vistas como pérolas a vários quilômetros de distância, na costa do mar da Galileia. A casa principal tinha corredores avarandados ao redor de um grande átrio interior, que era ladrilhado com lajotas de cor cinza, importadas das pedreiras de Gileade. Tabita ergueu bem alta a cabeça, orgulhosa de sua família. Em sua mente não havia dúvida de que sua casa era uma das melhores na Galileia. Ela era filha de Jairo, o chefe da sinagoga local, um dos homens mais importantes da cidade. Seu pai era um homem rico, e ali estava ela, tendo que servir alimento a garotos simples de Cafarnaum. Só de pensar na injustiça, ela ficou zangada. Meninos assim deviam conhecer o seu lugar. Os olhos dela brilhavam ao pensar nisso tudo, mas mordeu a língua quando viu que sua mãe observava. Ela acharia um jeito de tornar a presença dos garotos mais tarde. Eles iam ver. Os meninos podiam ter todos os privilégios em Cafarnaum, mas as meninas eram mais espertas. Várias vezes Tabita percebeu que Joel fazia comentários rudes a seu respeito enquanto ela passava. A garota fixou nele o olhar, e se o olhar matasse, Joel estaria morto. Ela sabia que não estava certo se sentir assim, mas no momento aquilo ia além da sua paciência. No mesmo instante em que planejava dizer a Joel exatamente o que pensava dele, Tabita ouviu Bunny sair em sua defesa. Ah, pare com isso, Joel. Por que você não a deixa em paz? O que foi que ela lhe fez? Tabita percebeu o tom de voz de Bunny, mas o garoto não olhava na direção dela. Era melhor assim. Ele provavelmente ficaria constrangido também, falando desse jeito para defender uma garota. Na realidade, não importava, porque apesar da coragem dele, ela sentia raiva do grupo todo. No entanto, era bom ouvir alguém ficar do seu lado e assumir sua defesa. Ela agitou suas longas tranças castanho escuro. Por que me incomodar com os meninos? Não me importo mesmo com eles. Ela não lhe serviria nem mais um bocadinho de comida, independentemente do que sua mãe dissesse. Entretanto, Tabita não conseguira ficar zangada por muito tempo. Havia muita coisa acontecendo em Cafarnaum para se preocupar com o que os garotos pensavam dela. Aquele estava sendo provavelmente o sábado mais emocionante de sua vida. O novo Rabi chegara à cidade e ela podia comer na mesma casa onde eles se encontravam. Melhor ainda, ela o havia visto realizar 2 milagres maravilhosos. Que privilégio! Tabita procurou lembrar-se dos pormenores do culto da manhã. Jesus tinha lido um trecho do livro dos Salmos, e pregado como ninguém que ela já houvesse escutado antes. Jorai chegara bêbado da sinagoga, possuído por um demônio, algo que ela também jamais tinha visto, e Jesus o curara ali mesmo, na frente de todos. Era inacreditável, quase impossível. Então, depois do culto, Jesus foi à casa de Simão Pedro, e curou a sogra dele de uma febre que a deixara doente por vários dias. Se era isso que significava estar com o Rabi, ela achou que seria excelente ser uma discípula dele algum dia. A essa altura já era o fim da tarde, e Tabita ouviu uma multidão na rua, na frente do portão da casa de Simão. O que acontecia lá fora? Teria ocorrido um acidente? Alguém importante estaria chegando à cidade? Ela espiou por uma janelinha que permitia olhar a rua e viu a multidão parada do lado de fora do portão do quintal. Puxa, deve haver mais de 100 pessoas lá fora. Ela pensou. As pessoas iam ficando cada vez mais ruidosas, e algumas gritavam o nome de Jesus. Não era segredo que elas queriam Jesus. As multidões sempre o seguiam por onde quer que ele andasse, mas ali não era um lugar público, e sim uma propriedade particular. Além disso, não havia espaço suficiente para todos dentro do pequeno quintal. Aposto que eles vieram porque ficaram sabendo do milagre de Jesus na sinagoga. Hoje de manhã, disse uma voz. Tabita virou-se e viu Bunny parado ao lado dela.